Oi gente, tudo bem? Finalmente consegui um tempinho para gravar mais vídeos. Já faz tempo que eu tô querendo gravar e não tinha conseguido. E agora deu tempo, vou fazer então. Eu já tenho alguns vídeos prontos, daqueles potinhos que eu comecei a fazer. Só que faltava os que vão alternando, que são os apliques. Então vão ter alguns vídeos com esse fundo aqui, que é mais neutro. O pessoal já tinha comentado que o outro estava meio confuso. E depois vão ter alguns vídeos com o fundo antigo, porque eles já estão gravados. Mas precisava desses outros para fazer a sequência. Então hoje, ó, eu vou ensinar a fazer o aplique de maquininha de costura, que é o próximo aplique do potinho que a gente vai ver no outro vídeo, tá? Aqui ficou meio clarinho, mas eu vou fazer um com rosa mais escuro, vai dar pra ver melhor. Então esse aplique aqui eu fiz pequenininho, porque ele vai no potinho, mas pode fazer do tamanho que quiser. A ideia vai ser a mesma, tá bom? Vamos começar então? Vou deixar pra cá, tirar o gatinho. Ó, eu vou utilizar a massa cor-de-rosa, logo um pouquinho mais escuro. Só mexer um pouquinho. Para esse tamanho de maquininha, eu uso mais ou menos umas 4 gramas. Se quiser, depende da peça que você quer fazer, né? Mas para esses potinhos pequenininhos, eu uso mais ou menos umas 4 gramas. Então, dá para pesar na balança, para poder saber, ou então fazer mais ou menos que eu costumo fazer quando eu não peso a massa, faz mais ou menos o formato, assim, para ter uma ideia, né? Eu já tinha falado isso em outro vídeo, assim, para ter uma ideia mais ou menos de como vai ficar o tamanho, mas lembrando que ele ainda biscuit encolhe, né? Então aqui, para essa maquininha, eu vou fazer 4 gramas, tá? Deixar pra cá. Aí começa sempre fazendo então uma bolinha, tá? E aí, ó, eu costumo dar o formato, esse formato, antes de achatar a peça. Então vamos, eu coloco aqui, peraí, deixa eu arredondar um pouquinho mais, que ela tem que ficar bem certinha aqui, bem redondinha. Ó, então eu coloco aqui na mão, tá? Com esse dedo aqui, eu vou enrolar, vou virando, ó, e vou enrolando, tá? Pra ficar mais ou menos assim, ó, nesse formato, só que ainda não tá do jeito certo, era só pra mostrar como é que era pra enrolar. Então aqui, ó, vai enrolando até ficar no formato assim, ó. Ele tem que ficar desse jeito, como se fosse sei lá, uma berinjela, alguma coisa assim, que ele tem que ter o importante é ter essa parte aqui mais achatada, ó. Tá? Essa parte aqui, porque é isso que vai dar o charminho do aplique de máquina, tá? Se não tiver essa parte aqui assim, não vai ficar naquele formato. Tá bom? Então, ó, vai ficar assim, nesse formato, e aí a gente vai achatar, como eu costumo fazer com os outros. Então, para isso é só apoiar na superfície e com a mão aqui, com essa parte da mão aqui, apertar para afinar as pontas, tá? Não dá pra ver direito com que a câmera fica virada, mas dá pra ter uma ideia, porque é essa parte aqui, quando aperta, ela vai já automaticamente afinar as bordinhas mesmo. Vou tentar fazer mais um pouquinho. Isso também, se quiser que não fique muito fino,
É só não apertar demais, e se quiser mais fino é só apertar mais. Então, ó, agora já ficou no formato, ó, dá pra ver. Ficou assim, tá? Então, pronto. Essa aqui é a primeira parte, certinho? Daí, vamos deixar separada ali. Agora, pra parte de baixo, que é essa parte aqui, eu pego mais ou menos 1/3 de massa do que eu peguei pra parte de cima. Então, de novo, se não quiser pesar na balança, faz mais ou menos o formato, coloca perto e vê se tá bom ou não. Para essa maquininha eu acho que eu fazia 1,5 gramas. Acho que era isso. 1,5 gramas. Então, aqui tem esse tamanho que eu falei, 1,5 gramas. Eu só dou uma apertada, faço de novo a bolinha. Essa aqui é um pouco mais simples, porque não tem um formato muito diferente, é bem básico, como se fosse uma gotinha, ó, a bolinha, e aí é só enrolar assim, como se fosse uma gota, ó, uma coxinha, uma gota. O ângulo tá um pouco difícil, então vou apoiar aqui, mas pode ser feito na mão também, o importante é que fique nesse formato aqui, ó, tá? E aí depois, novamente, a gente vai achatar. Com essa parte da mão aqui, tá? Que é a parte mais lisa, mais gordinha. Que aí o biscuit encosta ali e não amassa inteiro, só amassa as bordas, que é o que a gente quer. Tá? Então, ó, ele vai ficar assim. E aí tem mais uma coisinha pra fazer antes de colar. Que é dar uma apertadinha assim, ó. Deixa eu usar essa mão que eu acho que... Dá uma apertadinha aqui na mesa, que na verdade eu vou fazer na mão pra vocês verem melhor, ó. É isso aqui, é apertar contra a mesa desse jeito aqui. Só pra dar uma amassadinha aqui em cima, ó, tá? Aí feito isso, é só passar cola. Pra isso também que já fica bom dar essa amassadinha. Deixa eu ver aqui. Não precisa colocar muita cola. Não tá saindo. Pera aí, deixa eu ver o que tá acontecendo. Só um pouquinho. Aqui. Aí é só colocar um pouquinho de cola, não precisa ser muito. E colar nessa parte de baixo aqui. Tá? Ó, na hora que aperta aqui também dá pra moldar um pouquinho, se modelar um pouquinho, se achou um pouco grande ou um pouco achatado demais. E aí eu sempre gosto de fazer assim, ó, eu sempre gosto de botar, apoiar de novo e dar uma apertadinha só pra ficar tudo bem certinho, tá? E aí a gente vai pra próxima etapa, que é essa parte pequenininha aqui. Aí essa parte eu já não costumo ter uma medida, porque é bem difícil daí de calcular. Então essa parte aqui eu já faço mais ou menos um triângulozinho aqui pra saber mais ou menos se tá bom, né, ó. Daí se eu achar que tá bom o tamanho, eu já uso essa quantidade de massa mesmo. Então a gente faz uma bolinha. E aí, como eu já tinha falado ali, a gente vai fazer tipo um triângulo. Então, a gente só aperta aqui e aperta assim também, ó. Pra ela ficar como se fosse um triângulozinho. A gente modela tudo na mão mesmo, porque não precisa apoiar em nada, nem porque é muito pequenininho, né? Então, ó, vai ficar uma parte assim. E aí é só colar na maquininha. E quando a gente colar é que a gente vai modelar direitinho. Passa um pouquinho de cola, também não precisa passar muito.
Ó, já caiu demais, tá um pouco bem mole essa cola. Ó, não ponha muito não, porque borra e aí fica muito difícil de ficar bom o acabamento. Ó, já vai borrar um pouquinho, mas tudo bem. Aí, é só apertar então. Quando coloca aqui, é só apertar desse jeito aqui, pra formar um triângulozinho. E também desse jeito aqui, ó. Muita coisa tem que ficar dando um jeitinho na mão, né? Porque quando cola a gente altera um pouquinho o formato. Aqui. E eu tô tentando ver de lado, aí fica um pouco difícil de modelar, mas deu pra entender, né? É isso aqui, ó. É assim e assim, sempre desse jeito. E depois de novo, se quiser, dá pra fazer um pouquinho assim, mas ó, esse movimento é de leve, tá? Que não pode amassar demais. Tá? Ó, isso tá certo. Aí, ó, essa é a primeira parte, tá? Já viu que ela tá maior porque essa aqui já tá um pouco seca. Então, a gente guarda a massa rosa e aí eu vou fazer essa parte aqui do lado. Uma massa tipo um salmão. É um laranja misturado com branco, aí vai ficar um salmão. Aí essa aqui é outra parte que eu não uso medida, porque ela é pequenininha, e aí eu faço de novo um testezinho, só para ter uma ideia assim, eu coloco aqui do lado. E se eu achar que tá mais ou menos bom, deixa eu pegar só mais um pouquinho. E daí é bolinha de novo. Depois vai dar uma achatadinha, só que é de leve, eu já faço isso na mão mesmo, ó. Tá? Pode fazer assim ou pode fazer assim também, ó. Tá? Aí depois eu passo um pouquinho de cola nessa parte aqui, fazer bem pouquinho também. Um pouco menos. E aí eu vou com a bolinha assim, coloco aqui do lado e aperto um pouco, tá? E daí eu vou fazer duas coisas só. Uma coisa é apoiar aqui, tá? Bem de leve, pra acontecer o quê? Pra essa parte aqui, ó, ficar assim. Porque isso aqui, ó, é um aplique, né? Então essa parte de trás, ela tem que estar lisa pra colar onde a gente quiser colar. Então a gente só dá uma apertada aqui mesmo, pode dar até na maquininha mesmo, que ela vai acabar, ó, deixando, opa, assim, tá? E aí eu pego essa esteca aqui, bolhador, né? E coloco aqui do lado, pressionando. Essa massa cor-de-rosa aqui, ela tá meio mole. O ideal é fazer em série, então fazer várias maquininhas e deixar essa parte pro final, porque quando eu pressiono aqui, eu acabo apertando essa parte. Por isso que às vezes o biscuit é bom fazer em etapas, assim. Mas como aqui é pra mostrar, tô fazendo tudo agora. Então isso aqui era pra estar paradinho ali, secando um pouquinho, ó, porque até não tá muito firme. Mas pra mostrar tá valendo. Então, aqui, ó. Amassei um pouquinho essa parte, tá? Não é muito não, mas é só pra ficar parecendo aquela rodinha da máquina. E aí, pra finalizar, eu faço uma bolinha bem pequenininha. Também não uso balança, porque é muito pequenininha, ó. Tá? E aí, essa bolinha aqui, eu colo embaixo. É bom colocar bem pouquinha cola, então é bom usar uma esteca, porque
senão vai borrar muito. Ó, eu coloco mais ou menos aqui embaixo. E colo a bolinha. Colo a bolinha e dou uma apertadinha de leve assim, ó. Porque ela vai ficar um pouco menos redonda, mas não pode tirar muito redondo. Só pra ela aderir bem e ficar bonitinho, tá? Ó. Uma apertadinha assim de leve. Ó. Tá? E assim tá pronto. Aí, ó. Depois disso, eu deixo secar, tá? 1 hora ou até o dia seguinte. Pra poder fazer esse desenho aqui. Tá bem estourada a luz aqui, tá ficando muito escuro. Eu faço esse desenho usando essa esteca fininha, ó, e tinta PVA branca. Então, pra vocês que já viram os outros vídeos, esse coração aqui, ele foi feito com essa esteca e ele tem uma... Tá um pouco difícil de focar aqui. Ele tem no outro vídeo que eu mostrei como eu faço esse coração. Né? Vocês já devem ter visto, é numa tampinha daquelas de potinho. Então, eu faço esse coração da mesma forma, tá? E essas partes aqui, eu tenho que virar um pouco porque a luz está muito clara. Essas partes aqui, ó, que são como se fosse uma costurinha, são bolinhas só, que eu faço também com essa esteca. Pontinhos brancos pra formar como se fosse uma costurinha mesmo, tá? E daí depois disso fica pronto. Só que essa parte aqui, eu faço, ó, com a sombra fica melhor. Eu faço só no dia seguinte. Porque se fizer na hora, o que vai acontecer? A esteca, que é fininha, ela vai acabar empurrando a massa e vai amassar e a tinta vai ficar com acabamento ruim. Então, eu espero pelo menos 1 hora ou até o dia seguinte para fazer essa pinturinha, ó. Aí eu ponho uns pontinhos aleatórios, ó, tá? Que a ideia é parecer meio que uma costurinha. Essa maquininha aqui, vocês podem fazer depois também com a massa preta, com aquela parte aqui laranja, depois dá pra pintar de dourado, né? Que é tipo a Singer preta, aquela tradicional. Pode colocar uns adesivos decalque de florzinha ou pintar, né? Quem consegue pintar florzinha. E pode escrever aqui ou usar uma tinta dourada e fazer aquelas marquinhas, né? Então, dá pra fazer também maquininha vermelha com bolinha branca e o que quiser, né? Esse aqui foi só o modelo mais tradicional que eu faço, que é desses potinhos aí que vocês estão acompanhando, tá? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. O próximo vídeo eu vou mostrar como eu decoro uma tampa de potinho daquele geleinha com esse aplique. E daí vai ter mais umas dicasinhas lá, porque tem uns botões pequenininhos, uma toalhinha de retalhos. E aí vai dar pra ver como é que eu uso esse aplique. E depois vocês podem usar eles pro que vocês quiserem, para enfeitar a caixinha de costura ou o que quiser, tá? Então, o próximo vídeo não vai demorar muito, porque daí ele já tá gravado. E depois vão vir os outros. Agora eu devo fazer uma série aqui, já vai ser mais rápido de ter vídeo novo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.